Graças e paz, queridos, como vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos dando encerramento ao primeiro módulo do nosso curso de Discipulado e Liderança da Talmidim School. Foi um prazer ter você com a gente nesse mês, nesse primeiro módulo do nosso curso. E hoje eu quero fazer um resumo com vocês de tudo aquilo que nós vimos nessas 3 aulas e também falar um pouquinho com vocês sobre a importância da nossa vida devocional nesses dias atuais. Amém? Então, para a gente dar início a esse resumo dessas 3 aulas que nós tivemos, eu vou falar um pouquinho mais do que é o discipulado, sobre o mandamento, que é uma ferramenta para a igreja, as bases do discipulado e o fruto do discipulado. E daí, no final, vou estar falando sobre a vida devocional que nós devemos manter. Ok? Então, o que é o discipulado? Todos nós vimos nesses dias, nessas aulas que nós tivemos, que o discipulado é algo muito importante e que muitas vezes é menosprezado por nós, é menosprezado por muitos líderes, por muitos cristãos, mas nós vemos que foi algo que Cristo usou com muita eficácia na vida de todos os discípulos. Foram pessoas que foram aperfeiçoadas, foram capacitadas para cumprir com uma missão. E além de tudo, o discipulado, nós podemos analisar algo muito importante, que não é um curso apenas. Você tem que entender que você está tendo uma introdução ao discipulado, mas você precisa procurar, você precisa buscar, você precisa pedir direcionamento do Espírito Santo para te direcionar a uma pessoa para estar discipulando a sua vida, para estar discipulando seu coração. Você vai precisar de alguém que ande com você, assim como Cristo andou com os discípulos, dia e noite, noite e dia, em todos os momentos, partilhando momentos bons e ruins, tendo instrução para a sua vida, tendo direcionamento para a sua vida. Então, isso é a essência do discipulado. Você andar com alguém mais experiente, você andar com alguém mais maduro, você andar com alguém que já tem uma certa experiência na caminhada com Cristo, para poder te instruir, te direcionar nos caminhos do Senhor. E o discipulado, ele é um dos pontos da grande comissão lá de Mateus 28, 18 e 20. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter noção disso, que o discipulado, quando nós praticamos ele, nós estamos obedecendo ao mandamento de Cristo de irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Quando eu me submeto a ser um discípulo e quando eu me submeto a conduzir outras pessoas dentro da visão do discipulado, eu estou sendo obediente ao mandamento da grande comissão. Contudo, nós devemos encarar, meus irmãos, o discipulado como um processo contínuo de formação, onde o estilo de vida, o crescimento, a imitação de Cristo prevalecem sobre as formalidades. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Então, o discipulado ele vai formar em você um estilo de vida, e o estilo de vida esse se chama Cristo Jesus, se chama ter o caráter de Cristo, se chama ter a mente de Cristo. Você ser como o Senhor Jesus em todos os momentos da sua vida. Então nós precisamos ter essa noção que o discipulado é um modelo bíblico onde é possível desenvolver o caráter de Cristo em nossa vida e na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ter noção disso, nós precisamos entender esse ponto do discipulado. E é muito importante você se deixar ser discipulado por uma pessoa, você deixar o seu coração ser discipulado por uma pessoa, e também você, depois de um certo tempo, de uma certa experiência, você cuidar de outras pessoas. Isso é muito importante. No discipulado nós podemos conhecer a Deus, nós podemos glorificar Ele num relacionamento construtivo com a igreja, nós podemos, através dele, ter relacionamentos construtivos que o alvo será gerar discípulos com envolvimento na visão e na missão da igreja. Então, o discipulado ele é muito importante para nós como igreja, como indivíduos, mas principalmente no coletivo. Jesus ele não focou, como eu disse já em algumas lições passadas, ele não focou no muito, ele não focou nas multidões, ele focou todo o seu ensino, toda a sua exortação, todo o seu empenho ministerial em 12 homens, para que esses 12 homens, a partir de então, fossem alcançassem mais pessoas.
cada um dentro da sua área específica, cada um dentro do seu nicho. Se nós formos pegar os 12 discípulos, são homens totalmente distintos uns dos outros, mas Cristo os alcançou porque tinha uma grande estratégia para poder espalhar o evangelho dele no mundo todo. Então, nós precisamos entender que nós temos que ir e fazer discípulos, mas também nos submetermos a sermos discípulos. E algo que eu sempre digo, discipular é transmitir a vida de Jesus através da vida do discipulador. O mandamento que é uma grande ferramenta para a igreja. Gente, como eu disse agora há pouco, muitas vezes nós menosprezamos o discipulado na igreja, nós colocamos uma data, nós colocamos um limite, nós colocamos um ponto final naquilo que precisa ser exercido todos os dias das nossas vidas. Nós achamos que nós vamos formar um discípulo antes do batismo e que depois de 3 meses ele está pronto, já é um discípulo de Jesus. Não. Pelo contrário. Ser discípulo de Jesus é constantemente você estar buscando aperfeiçoar a sua vida através da palavra de Deus. Então, eu te convido a você exercer isso na sua igreja. Você buscar, através da sua liderança, você exercer isso. Se você é líder, exerça o discipulado, forme pequenos grupos em casa, forme células, grupos de discipulado, grupos de estudo, contagie as pessoas à sua volta a poderem ter uma vida mais íntima com Jesus. Muitas vezes nós temos uma vida muito rasa dentro da igreja, e nós achamos que isso é o suficiente. Nós achamos que vir em 2 horas de culto, participarmos de algumas atividades da igreja é o suficiente. Não, convide as pessoas a se aprofundarem mais em Cristo Jesus, se aprofundarem mais na palavra dele, se aprofundarem mais no conhecimento de Deus, no conhecimento do reino, no conhecimento das coisas eternas. Nós precisamos ter esse entendimento disso. Então, o mandamento, que é uma ferramenta para a igreja, o discipulado é uma grande ferramenta dada por Cristo Jesus à igreja. Cristo é o cabeça, e ele nos deu essa grande ferramenta chamada discipulado, ao qual nós podemos instruir, ensinar, conduzir, nós podemos transmitir o caráter de Cristo e a vida de Cristo para outras pessoas. E nós temos visto aqui em nossa igreja local grandes testemunhos de pessoas que foram muito transformadas, muito abençoadas pelo discipulado, pelo todo enredo e todo conteúdo que o discipulado pode causar na vida de uma pessoa. Então, nós sabemos que isso é de extrema importância para todos nós entendermos o que é sermos discípulos de Jesus em tempo integral e não somente em 2 horas de culto, não somente em 2 horas de igreja. Então, o discipulado é uma ferramenta que visa nos conduzir à maturidade. Infelizmente, é algo que nós temos visto dentro de muitas igrejas, é que as pessoas vão aos cultos, vão às igrejas, assistem às mensagens, participam dos cultos, ouvem mensagens no YouTube, ouvem canções no YouTube, mas ainda a sua maturidade é muito rasa, muito baixa, o seu senso de maturidade é muito baixo ainda. Então, nós só vamos ter maturidade quando nós tivermos convívio com Jesus e quando nós tivermos uma intimidade com Ele e também nós deixarmos que, através das nossas experiências diárias, Ele nos ensine e molde o nosso caráter. Então, nós temos muitos exemplos dentro da nossa igreja local de pessoas que foram transformadas no discipulado, foram confrontadas pela palavra de Deus e através de algumas experiências diárias que elas tinham, elas foram sendo moldadas pela palavra do Senhor, foram sendo moldadas por Cristo, e através disso o discipulador conseguiu instruir a pessoa, e com isso nós estamos vendo grandes frutos e grandes resultados. Também quero estar falando um pouquinho agora sobre as bases do discipulado, que são muito importantes nós entendermos isso, que o caráter conta, coragem conta, compromisso conta, confissão conta demais. Então nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender que as bases do discipulado visam instruir, dirigir, treinar, estimular e ensinar pessoas no caminho que devem andar. É possível afirmar então que o discipulado é um processo de vida. Quando nós entramos nessa realidade do discipulado, compreendemos que não podemos viver mais exclusivamente para nós mesmos.
mas nós devemos partilhar com o próximo aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos sendo transformados e aquilo que nós estamos sendo moldados, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus irá usar isso para transformar outras vidas à sua volta. Nós precisamos entender que o discipulado ele não se faz somente em alguns momentos, em alguns poucos minutos, não. Como eu disse para vocês, esse está sendo um curso de introdução para você poder compreender o que significa o discipulado. Mas você precisa entender que, para você ter um panorama, 20% do Novo Testamento fala sobre salvação e 80% fala sobre como viver a vida cristã. E o discipulado é isso. Jesus ele ensinou os discípulos a viver uma vida correta. Jesus instruiu 12 homens a viver uma vida correta. E mesmo assim, alguns deles se perderam nesse processo. Então nós precisamos entender algo, que a salvação ela vem por fé e não por obras. E aquele que é salvo, as suas obras irão denunciar que ele é salvo. Então, entenda que nós precisamos ter um estilo de vida que reflita Cristo em nossas atitudes, em nossas ações, nossas palavras, em tudo que nós vamos fazer. E nós precisamos conduzir outras pessoas a isso. Quando nós formos inseridos na visão do discipulado, estivermos andando nessa visão, nós precisamos compartilhar com outras pessoas. Então, as bases do discipulado visam o quê? Instruir, dirigir, treinar, estimular e ensinar pessoas no caminho de Deus. Ensinar pessoas o caminho que devem andar. Então, uma das coisas que eu ensino para os discipuladores aqui é que nenhum discípulo é propriedade exclusiva dele. Acima de tudo, o discipulador ele precisa ter o quê? Aqui na nossa igreja local eu falo o quê? Ele precisa ter um contato com Jesus diário e através desse contato ele vai transmitir aquilo que Cristo tem feito na vida dele para os outros irmãos, para os outros discípulos, por assim dizer. Então, a primeira base do discipulado é disposição, tá? A primeira base, a disposição importa muito. Importa porque é o catalisador que vai impulsionar você sempre em frente, mesmo quando você não vê nenhum resultado futuro no discipulado. Você precisa entender, você que é líder de igreja, você que é pastor e está participando com a gente desse curso, você precisa entender algo. O discipulado muitas vezes não vai ter um resultado instantâneo, porque ele não é algo a curto prazo. Entenda isso. O resultado do discipulado, ele é a longo prazo. É um estilo de vida. Trabalhar com vidas é moldar um caráter, é moldar algo eterno. Então não é instantâneo, não é como um ensino hoje que você coloca ali em 5 minutos, no máximo, dentro do micro-ondas e está pronto, você pode comer. Não é assim. Você não é uma fábrica de discípulos, não. Você está numa escola de discípulos. E escola se fala sobre formação. Discipulado é sobre formação. Então precisa haver disposição mesmo quando tudo esteja difícil. Segundo ponto, compromisso. Essa é a segunda base do discipulado. A pessoa que está aprendendo sobre como se tornar uma pessoa cristã está ansiosa para ter a sua vida transformada e você é o instrumento que Deus está usando para que isso seja realizado. Vou repetir, a pessoa que está aprendendo sobre como se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo está ansioso ou ansiosa para ter uma sua vida transformada e você é o instrumento que Deus está usando para que isso seja realizado. Então, compromisso sempre da sua parte como líder, como discipulador e como discípulo, precisa haver sempre. Precisa haver o compromisso do discipulador para com o discípulo e do discípulo para com o discipulador. Sempre, 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 sempre. Isso importa muito. E, acima de tudo, o compromisso com Cristo e com a palavra dele. Amém? Amor, ela é a essência de tudo, não tem como nós fugirmos disso. Ismael, mas eu erro tanto. Ismael, mas o meu discípulo, a pessoa que eu estou cuidando, erra tanto, 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 tanto que eu não consigo mais ajudá-lo. Mas, irmão, o amor a Deus é o princípio de todas as coisas e o amor ao próximo, abaixo disso, é o segundo grande mandamento. Então, você discipula as pessoas por amor, não por obrigação. Se você não tem amor para discipular outra pessoa, pare, porque você pode estar formando um monstro e não um discípulo de Jesus. Então, nós como filhos de Deus, nós como discípulos de Cristo, andamos em amor
e não em obrigação. O amor não é aquele sentimento cor-de-rosa que suscita fortes emoções e suspiros profundos. O amor é sacrifício, dedicação, ação e transpiração. É o amor que faz a roda do discipulado girar. Sem amor, nada somos e nem seremos. Então, a intenção também conta, porque você precisa entender algo. Você não pode entrar na questão do discipulado com segundas intenções, com más intenções. Você andar com um irmão da sua igreja, você andar com ele na sua casa, comer na sua mesa, conhecer a sua família, ter os seus relacionamentos, isso precisa haver muito cuidado, se não houver a intenção de tornar a pessoa uma seguidora de Cristo. A instrução, a correção, a educação, a exortação tem que ter o propósito explícito de tornar alguém uma seguidora de Jesus Cristo. Tem que haver aliança, compromisso de ambas as partes, um selo. Sem intenção, não há discipulado, há apenas uma conversa sem objetivos. Então, a intenção única de você ter um relacionamento dentro do discipulado é formar um seguidor de Jesus, formar um discípulo de Jesus, e não pode ser nenhuma outra além disso. Você precisa entender que a intenção do discipulado, quando você começa a praticar ele, precisa ser transformar vidas para que vidas venham e se tornem discípulas de Cristo. Quinto e última base do discipulado e a misericórdia é quando nós nos colocamos no lugar do outro, é quando nós nos colocamos no lugar do próximo e começamos a sentir a dor dele, nós conseguimos sentir a dificuldade que ele sente, quando nós conseguimos sentir tudo aquilo que ele tem de dificuldade, de erros, enfim, quando nós começamos a olhar pela perspectiva do próximo, aí nós começamos a praticar a misericórdia. Então, a misericórdia ela é muito importante dentro do contexto discipulado. Então, para finalizar estes pontos, quero lembrar que em todas as coisas que realizamos é o Senhor que nos concede a graça, e no discipulado isso ele faz claramente em abundância. Portanto, não hesite em praticar aquilo que o Senhor nos ordena fazer, pois Ele mesmo nos sustentará como Ele já prometeu que irá fazer, todos os dias de nossas vidas. Evangelismo é dar um copo com água, discipular é conduzir até a fonte, não se esqueça disso. Então, misericórdia é um ponto muito importante. Para a gente estar finalizando a revisão dessas 3 aulas, o último é o fruto do discipulado. O discipulado ele fortalece a igreja, o discipulado ele aumenta o número de novos convertidos quando a igreja exala, discípulos, respira novos convertidos. Porque todo aquele discípulo apaixonado por Jesus, todo aquele discípulo íntimo de Jesus, ele tem o anseio, ele tem o desejo de que outras pessoas se convertam. Para você que é líder e pastor de igreja, preste atenção nisso. Quando iniciamos o ministério de discipulado na igreja, normalmente ficamos preocupados com classes, formatos, duração e número de lições. Contudo, devemos encarar o discipulado como um processo contínuo de formação, como eu disse antes, onde o estilo de vida, o crescimento e a imitação de Cristo prevalecem sobre as formalidades. O discipulado ele produz frutos. Em João, capítulo 15, versículo 8, mostra essa evidência. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. O que é esse fruto? Novos discípulos. Vidas transformadas, vidas alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Isso são os frutos dos discípulos. Vidas sendo transformadas. Então, o discipulado, além de fortalecer a igreja espiritualmente, ministerialmente, ela vai gerar novos frutos, novos discípulos, novos convertidos irão acrescentar à igreja. E para a gente finalizar, eu quero estar falando um pouquinho sobre vida devocional. É muito importante você entender isso, que a sua vida devocional, seu tempo de oração diário, seu tempo de leitura bíblica diário, sua meditação bíblica diária, uma leitura de livro diária ajuda muito, agrega. Então, você praticar a sua vida devocional vai ajudar muito você a desenvolver
o propósito que Deus tem na sua vida, o ministério e também a sua vida como discipulador ou como discípulo. Por isso que nós, da Talmidim School, nós fizemos esse guia devocional, que você tem um versículo por dia, você vai ali tirar o seu tempo de oração em cima dele, seu tempo de meditação em cima dele, a sua aplicação em cima dele. Então, você precisa entender isso, que tem sim como nós praticarmos uma vida devocional todos os dias. Basta nós termos disposição, compromisso com o Senhor Jesus Cristo que nós conseguimos. Isso é muito importante, é como você estivesse afiando o ferro, você estivesse afiando o machado para você poder servir melhor na casa de Deus, você poder servir melhor como igreja, você poder servir melhor como discípulo, você poder servir melhor como homem, como mulher, como pastor, como líder, como obreiro. Amém? Para você poder servir melhor como discípulo. Então nós precisamos sim afiar as ferramentas que Deus nos deu, que Cristo nos deu, que o Espírito Santo nos deu. E a melhor forma de você poder afiar seu instrumento é através da sua vida devocional. Tempo de oração, tempo de leitura bíblica, um tempo de meditação bíblica, um tempo de uma leitura boa em cima de um livro bom que possa te dar uma base e um fundamento. Então, pratique, não seja negligente nessa parte. Tem pessoas que passam a vida inteira, conheci pessoas que passaram praticamente toda a sua vida dentro da igreja e nunca souberam, nunca buscaram saber o que significa vida devocional, fazer um devocional diário. Então, é muito importante nós entendermos que o que liberta é a palavra e todos nós precisamos de libertação em alguma área da nossa vida. E quando você tem contato com a palavra de Deus diariamente, através da leitura e da meditação bíblica, isso irá te ajudar muito. Então, mês que vem, nós vamos estar lançando para vocês, estaremos dando para vocês mais um guia devocional, onde você todos os dias vai ter um versículo para você meditar, para você ler, para você orar e para você aplicar na sua vida. E então, peço que você faça com muito carinho, com muita dedicação e compromisso o seu devocional. Amém? Foi um prazer ter vocês com a gente nesse mês, nesse primeiro mês do nosso primeiro módulo. Mês que vem nós vamos dar entrada no segundo módulo da Talmidim School, do curso de discipulado e liderança, onde nós vamos estar falando como se tornar um discípulo, o que é um discípulo verdadeiramente, deixar a multidão e como praticar as disciplinas espirituais. Amém, queridos? Foi um prazer ter vocês com a gente. Toda dúvida que vocês têm acerca do discipulado, eu peço que vocês coloquem aqui os comentários do vídeo ou vocês mandem para nós lá no nosso contato, que nós vamos estar respondendo no próximo vídeo. Quando nós estivermos encerrando o segundo módulo, nós vamos responder todos os questionamentos de vocês. Amém? Deus abençoe. Até o módulo 2.